O tema da minha mensagem é este, então, né? O milênio. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 20, verso 1. Acompanha comigo, por favor. Diz assim a palavra do Senhor. Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo, onde fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Verso 4. Então, vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. Vi as almas dos que foram degolados, preste bastante atenção, vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não celebraram, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mais uma vez a expressão 1000 anos. Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele durante 1000 anos, novamente. Olha para cá, por favor, o restante eu vou explicando aí. E depois aqui no verso 7, né? Verso 7, então. Quando se completar 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a guerra. Elas subirão por toda a extensão da terra, cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada, no caso que fazendo referência a Jerusalém. Mas esse é o fogo do céu e as devorou. E o verso 10 ele termina essa parte dizendo assim: e o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. Lembre, nas últimas semanas eu estive falando a respeito disso, que a igreja de Deus, que somos nós, todo o livro de Apocalipse vai dizer que seremos por vezes perseguidos. Este é um sinal, na verdade, de um cristão genuíno. Ele é perseguido. E assim aconteceu com toda a igreja e assim também estava acontecendo aqui. Os cristãos estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam sendo degolados. E então, Deus, para trazer a eles refrigério na alma, ele revela-se a João, que escreve para o povo dizendo assim: vocês vão sofrer até mais um pouco do que isso. Muitos vão morrer, mas no final, a vitória é do povo do Senhor. Fiquem tranquilos, que o máximo que pode acontecer é vocês sofrerem durante esta vida apenas, ainda que o sofrimento dure toda uma vida. E se você ler Apocalipse, você separar esses 22 capítulos e der uma torcida, quase que escorre sangue, né, de tanta morte que nós vemos aqui. Para mostrar que a grande mensagem do livro é, primeiro, que eu e você devemos ter coragem. Coragem. Coragem diante dos desafios deste mundo, dos problemas, das angústias, das frustrações. Coragem de, quando formos perseguidos, não retrocedermos. Esta é a grande mensagem de Apocalipse. Sejam fiéis. Mesmo que vocês percam a cabeça, mesmo que vocês morram, continuem sendo fiéis. Repare que o tema do livro não é sejam bem-sucedidos aqui na terra. Nada contra. Queremos que Deus abençoe e prospere os seus filhos aqui também. Mas essa não é a mensagem de Apocalipse, do Evangelho. Apocalipse trata de perseguição, sofrimento e, acima de tudo, de esperança. Dizendo para mim e para você que, ainda que vejamos injustiças para todos os lados aqui, e vemos constantemente, eu e você não devemos perder o foco, perder a esperança no Senhor de que nele nós veremos todas as injustiças sendo desfeitas. Então o Apocalipse vai constantemente demonstrar para mim e para você que nós devemos permanecer com esperança, ainda que sejamos um fracasso aos olhos aqui do povo, aos olhos do mundo. Porque é isso que crente é. Aos olhos desse mundo aqui, você fala assim, você vai à igreja, já vai dar dinheiro para pastor já, né? Primeira coisa que você ouve é isso. Esse é o bitolado, o retrógrado, constantemente. Dito isto, que Apocalipse nos desafia a permanecermos fiéis mesmo em meio à angústia, nós entramos aqui no capítulo 20, um assunto que é conhecido como o reino milenário, ou como o milênio.
E este é um tema que é objeto de muita disputa no meio cristão. E quando eu digo disputa, eu não digo com heresias, mas pessoas, homens de Deus, durante toda a história, que seguem caminhos diferentes e você não pode dizer que aquele está 100% certo ou aquele outro está 100% errado, porque realmente tem uma margem para cada lado ali. Como eu disse, é um assunto difícil e eu peço você, por favor, tenha um pouquinho de paciência. Ouve depois de novo, se você não entender, porque é um assunto não tão gostoso e palatável de se ouvir, mas é necessário, está na palavra de Deus, temos que aprender toda a Escritura. E é claro, eu vou dar aqui para você basicamente as 3 posições mais conhecidas, aquela que eu particularmente creio, e eu creio não porque eu descobri sozinho, porque eu aprendi de homens de Deus do passado, e se você, meu irmão, pensa diferente de mim em relação a isso aqui, fique em paz. Não é motivo de você ir embora da igreja. Continua, por favor, porque realmente podemos sim pensar diferente. Então eu vou falar aqui, né, dos principais. E eu vou falar sobre o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo, que são pensamentos diferentes em relação ao milênio, a este período de 1000 anos. Eu poderia dar uma estendida também em relação ao dispensacionalismo, só que dispensacionalismo é meio que recente, então eu vou ficar nesses 3 aí mais conhecidos. Como eu falei, são diferentes interpretações do que vai ser o milênio, esse período de 1000 anos. Mas você vai ver, ainda que seja interpretações diferentes, vinda da mesma Escritura, todos concordam com o principal. Qual é o principal? Jesus voltará. Haverá julgamento de vivos e mortos. Haverá recompensa para aqueles que são fiéis a Deus. E haverá punição eterna para aqueles que não se dobraram diante do Senhor. Isso daqui é um ponto pacífico. Todos acreditam do mesmo jeito. Então, a divergência que nós veremos é na sequência. O que vem primeiro, o que é 1000 anos e por aí vai. Eu quero passar, então, alguns princípios. Põe ali o primeiro, por favor. Primeiro princípio, as diferentes interpretações do milênio. Só nesse texto que nós lemos aqui, do versículo 1 até o versículo 6, 5 vezes nós vemos João escrevendo 1000 anos. Em 6 versículos, 5 vezes ele enfatiza isso daí. Então nós temos algumas interpretações diferentes. Põe a primeira ali, por favor. A primeira que eu quero falar é o pré-milenismo. O que em si, eu vou fazer uma síntese bem rápida, porque se fosse discorrer de cada um, pegar o versículo, mostrar, realmente iam semanas e semanas, e eu vou falar de uma forma mais sucinta. O pré-milenismo, o próprio nome já diz, né? Pré-milênio. Né? O pré-milenismo, ele acredita que Jesus Cristo veio, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus. E então ele virá uma outra vez, sua segunda vinda, para inaugurar este reino milenar. E para os pré-milenistas, esse reino milenar é literal. 1000 anos exatamente. De forma literal. Eles creem que Cristo, então, neste período, reinará sobre a terra juntamente conosco, que é a sua igreja. Satanás, como nós lemos aqui, será literalmente preso. A cadeia, né? Será literalmente preso, não sei de que forma. Depois solto. Depois que ele for solto, desses 1000 anos, ele vai fazer uma rebelião, junto com a besta, o anticristo e todos esses daí. E então haverá uma batalha final onde Deus se sairá vencedor. Essa é a primeira visão. Eu não consigo muito acreditar nisto, porque ali Deus tem basicamente 2 povos. E não é isso que nós vemos na Escritura, mas ainda assim há homens sérios que acreditam nesse ponto de vista aqui, e eu os respeito com todo o meu coração. Mas fica difícil porque eles acreditam como haverá 2 arrebatamentos. Que Jesus foi, né? Jesus veio, morreu e foi. E então ele vai vir uma segunda vez, onde ele vai reinar esse período de 1000 anos com a sua igreja. Vai de novo. E volta a terceira vez. Daí para resolver as coisas, então reinar de forma definitiva. É como se fosse uma segunda vinda. Ele vem, a terceira vinda é melhor, né? Passagem entender. Seriam basicamente 3 vezes. E eu particularmente vejo dificuldade para acreditar desta forma aqui, e eu tenho os meus motivos, mas também as pessoas que acreditam desse jeito aqui, por mais que esse resumo que eu dei aqui fique fácil de entender, eles têm outros motivos pelo qual eles creem também. Depois nós vemos o pós-milenismo, depois do milênio,
As pessoas que creem no pós-milênio, eles acreditam que de fato também o milênio será algo literal, só que vai ser da seguinte forma: ele vai ser estabelecido aqui pela igreja. Como assim? Como que nós queremos? Que com o passar do tempo, este mundo vai de mal a pior. Que a depravação vai aumentar, que a promiscuidade vai aumentar, que o mundanismo vai aumentar, que a igreja vai perder forças, vai morrer, uns vão ser condenados à morte, assim como nós temos visto em todo o Apocalipse. Os pós-milenistas, eles acreditam diferente. Eles acreditam que, com a pregação do Evangelho, este mundo aqui ao qual nós vivemos, ele vai melhorar gradativamente. Até que o Evangelho seja pregado em todo o reino, e depois que o Evangelho for pregado em toda a terra, então Jesus volta com um mundo já evangelizado e preparado para que ele então possa reinar. O que depõe contra os pós-milenistas? A história. A história depõe contra os pós-milenistas. Por quê? Se você estudar um pouquinho da história da igreja, você vai ver que antes da Primeira Guerra Mundial, o pós-milenismo ele era aceito em quase todo o ramo teológico. Quase todos eram pós-milenistas. Só que daí então o povo está pensando, é isso mesmo, está vendo? O evangelho vai fluir, e o mundo vai ser evangelizado, então Jesus Cristo vem para a sua noiva preparada já. Evangelizamos todo mundo. Então, eles, por conta disso, crendo dessa forma e vendo o evangelho crescer, diziam, está certo. O que aconteceu? Primeira Guerra Mundial. Acabou o pós-milenismo. Que como? Começaram de novo. Não, evangelizar de novo, vai crescer, vai dar tudo certo. E o mundo em si vai melhorar. Quando as coisas estavam se levantando novamente, Segunda Guerra de novo. Então, a própria história depõe contra o pós-milenismo. Eles, além disso, talvez o fator mais forte do porquê eu não creio no pós-milenismo, é porque você não consegue encaixá-lo no sermão escatológico de Jesus Cristo. Lembra lá, Mateus 24 em diante? O sermão escatológico de Jesus Cristo ali, Jesus resume da seguinte maneira: princípio das dores, grande tribulação e fim. Você não consegue colocar o mundo pacífico nesse meio aqui. Como assim? Princípio das dores, grande tribulação, ou seja, está ruim, piora, e ele volta. Este é o resumo do sermão escatológico de Jesus Cristo. Então, como nós veremos um mundo pacificado neste intervalo aqui, em onde todos aceitarão o evangelho e o mundo estará indo de bem a melhor? É por conta deste motivo que também fica difícil. E a terceira posição, que é a que particularmente eu acredito, você pode discordar também, não tem problema, porque a que eu creio, ela dentre os seus problemas, eu ainda acho a menos complicada. O que é o amilenismo? Os amilenistas, eles acreditam que este milênio ao qual nós lemos aqui, não é um milênio literal, 1000 anos aqui na Terra. Esta palavra milênio, esse período de tempo ao qual a Escritura diz aqui constantemente, ele é apenas a demonstração de um espaço de tempo ao qual coisas acontecerão, não exatamente 1000 anos. Então, o que nós cremos é que este milênio ele já está acontecendo. Em que sentido? Jesus vem, vive aqui neste mundo, é crucificado, morto, sepultado, é assunto aos céus. Então, a partir do momento que ele é assunto aos céus, começa o milênio. E não temos um prazo para este milênio. É apenas um período de tempo, que pode ser 1000 anos de fato, só que 1000 anos já passou, né? Não dá, já estamos 2000 e alguma coisa. Não sabemos o tempo exato, mas fala de um período de tempo. Por quê? Nós vemos que constantemente Apocalipse ele mostra as coisas de forma figurada, de forma alegórica. Então, se várias coisas são alegóricas, são figuradas, nós vamos pegar isso aqui justamente de forma literal. Os amilenistas, eles creem que quando o texto diz que Satanás vai ser preso, não é uma prisão literal como os pós-milenistas e os pré-milenistas acreditam, mas é uma prisão no sentido de que Satanás vai ser limitado para agir. Como assim? Ainda que ele seja o príncipe deste mundo, como diz a Escritura, Satanás ele é limitado porque ainda assim o evangelho continua a fluir, ainda assim o evangelho continua avançando. Você já percebeu que, por mais que em países difíceis como no Oriente Médio, em países complicados como países comunistas até, né, a Coreia do Norte e por aí vai, ainda assim, menos, é claro,
Mas o evangelho continua engatinhando e, via de regra, grande parte da sociedade, principalmente ocidental, se diz cristão. Ou seja, aqui nós cremos que Satanás ele é preso num sentido de ser limitado, de não conseguir fazer com que o evangelho venha a se expandir. E quando aqui diz a respeito do reino, como eles acreditam que reinarão 1000 anos literais com Cristo ali, os amilenistas acreditam que esse reino vai ser de que forma? Também vai ser um reino espiritual, que aqueles que morrem hoje, acho que isso aqui eu vou ter que falar semana que vem, aqueles que morrem hoje, estes já estão reinando com Jesus Cristo. Até que Jesus volte e os nossos corpos sejam glorificados, então de fato seja o fim. Por que nós podemos crer nisso? Porque constantemente na Escritura é dito que os cristãos, eles não morrem, mas dormem. Dormem não no sentido literal da palavra, mas no sentido de, olha, a morte é apenas um sono, então eles acordam e estão com o Senhor. Por que nós podemos crer nisso? Olha para o ladrão na cruz. Ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Qual foi a resposta de Jesus Cristo para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Percebeu? Ele não diz assim, olha, dá uma dormidinha aí e quando for o fim, eu volto e a gente resolve esse negócio. Isso é uma doutrina herética adventista. O sono da alma, que você morre e fica lá dormindo, ó, esquece. Quando Jesus voltar, você ressuscita. O que nós queremos aqui é que aqueles que morrem já reinam com o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que esses pontos aqui diferentes, alguém está errado teologicamente. Claro, não tem como os três estarem certos. Você olha para minha camiseta, você diz, ó, é laranja, o outro é amarelo, o outro é verde, não tem como. Não é nem laranja, né? Que cor que é isso aqui? Salmão, né? É, né? Até eu errei a cor da minha camisa. Alguém está errado. Quando você olha esses 3 pontos aqui, não tem como os 3 estarem certos. Só que há uma grande diferença. Provavelmente 2 deles estão cometendo um erro teológico. E um erro teológico é diferente de uma heresia. Heresia é algo que vai contra aquilo que a Escritura diz de forma clara e explícita. Mas não podemos dizer que qualquer um desses 3 é um herético. Podemos dizer que eles têm discordâncias, mas os dogmas centrais permanecem. E quais são esses dogmas? Aqueles que eu já disse. Jesus voltará, os mortos ressuscitarão, os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição e serão condenados, e nós reinaremos com o Senhor para todo sempre. Isso é o que todos acreditam. A dúvida é apenas quando e como será essa sequência. Eu acho que é o Augusto Nicodemos, ele dá uma ilustração, uma piadinha, sem graça, mas dá para entender. Ele diz que é mais ou menos assim, quando o Senhor voltar, vai estar lá, né? O pré-milenista, o pós-milenista e o amilenista. E então Jesus volta e os 3 ali começam a ver como que aconteceu esse episódio, e um vai ter que dizer assim para o outro, viu? Falei que eu estava certo? Alguém vai dizer. É o máximo. Mas os 3 estarão ali juntos, com certeza. Como eu disse, é diferente. Você cometer um erro teológico a você ser um herético. O que seria um herético? Testemunho de Jeová. A Bíblia diz que com aqueles que não creem que Jesus Cristo é Deus, com esse nem comais, nem tenha comunhão. Bateu a sua porta 7 horas da manhã no sábado, nem abre. A não ser que seja para evangelizar eles. Se você tem um bom argumento. Do contrário, a Bíblia diz que com esses não devemos nem ter comunhão. Segundo, põe ele, por favor. Mocinha. Mocinha de slide. Segundo princípio, a visão amilenista. Eu só vou falar aqui em relação ao milênio, né? Porque hoje o meu tempo é curto também. Põe para frente ali, por favor. Os amilenistas acreditam que o diabo vai ser preso e julgado. E olha o que vai dizer João capítulo 12, verso 31 e 32. Chegou a hora do julgamento deste mundo. O seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. O diabo sendo julgado, sendo expulso. Daí então, o evangelho avança. Por que nós cremos que este reino é um reino espiritual? E este período do milênio, ele não é de forma literal. Reparem o que Jesus disse. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Quando ele for levantado onde? Na cruz.
Lembre-se, antes da crucificação, o povo de Deus era basicamente formado por judeus, apenas por judeus. Esporadicamente ali tinha um prosélito, um gentil convertido ao judaísmo, mas via de regra era só judeu. Depois da morte do Senhor, todas as nações foram alcançadas com o evangelho. Este é o motivo do porquê nós estamos aqui. Ou tem algum judeu aqui que eu saiba? Não, né? Por que nós estamos aqui? Porque depois que o Senhor foi levantado, todos nós fomos alcançados, simplesmente por isso. Quando Jesus começou a atrair o povo para si? Quando ele morreu. Então todas as nações foram alcançadas, quando ele veio da primeira vez. Põe ali Mateus capítulo 12. Mateus 12, verso 29, diz assim: Como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem que primeiro o amarre? Só depois lhe saqueará a casa. Uma interpretação bastante conhecida deste texto aqui é que Jesus está falando o seguinte: olha, como que alguém pode chegar na casa de um valente e lhe saquear os bens? Em que sentido? Os bens seriam as almas, onde o diabo prevalecia, só o povo de Deus tinha salvação, o povo judeu tinha salvação e os outros povos não. E então Jesus, quando ele morre, o que ele faz? Ele amarra o valente por um período, e neste período aquelas almas, de todos os lados, podem ser resgatadas para que possam ser salvas. É por esse motivo que o evangelho chegou também em todo lugar. E é tão certo que na época de Cristo, em apenas 3 séculos, logo ali depois da sua morte, em 3 séculos, o evangelho alcançou todo o Império Romano. O Império Romano era imenso. Por quê? Porque nós cremos que de fato é este o período ao qual nós estamos vivendo, o período do milênio onde o evangelho vai avançar. Lucas, capítulo 10, versos 17 e 18. E os 72 voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios se nos submetem a nós em teu nome. E ele disse: Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Aqui é aquela parte onde Jesus manda os 70 discípulos. E então eles vão em nome de Jesus Cristo e os demônios se submetem. Eles ficam felizes. Rapaz, não é que eu ponho a mão, o demônio sai, gente. Está acontecendo isso. Jesus fica feliz com eles. Ou seja, mais uma forma de mostrar que o evangelho tem avançado. E terceiro, e último para encerrar, nós vemos Satanás enganando as nações. Atos 14, verso 16, olha o que diz. Nos tempos passados, ele permitiu que todas as nações andassem por seus próprios caminhos. Ali o contexto é em que sentido? Cada nação tinha o seu próprio Deus, ia para onde queria, com exceção do povo de Deus, que era uma nação teocrática, que Deus os governava, e mesmo assim, às vezes, eles se desviavam. Mas os povos todos seguiam seus próprios caminhos. No Antigo Testamento, basicamente, só o povo de Deus tinha a iluminação da Escritura e de quem Deus era. E então, quando Jesus Cristo vem, o que ele faz? Ele limita o poder de Satanás enganar todo o povo, e então, aqueles que tinham uma cortina diante de seus olhos, eles têm esse véu removido e começam a enxergar a salvação. Você consegue perceber que fica mais fácil você acreditar que este milênio tem se cumprido agora, porque é exatamente o que a gente consegue ver? É difícil a gente acreditar que este mundo ao qual nós vivemos vai melhorar, vai ficar bom. As coisas pioram a cada dia. Olha como que era a imoralidade lá quando seu pai era jovem, e olha como é hoje. Meu irmão, eu lembro. O bairro onde eu morava, eu acho que tinha dois gays no bairro inteiro, que eu conhecia. 2. No bairro inteiro. Hoje em dia, como que tá? Se achar 2 héteros, meu irmão, ó, sou o negócio. É comum. Eu estive em São Paulo esse tempo atrás e tinha tido uma manifestação da esquerda à tarde, e eu fui à Paulista à noite. Fui à Avenida Paulista à noite. Eu estou lá passeando com minha esposa, com os meninos, com os irmãos lá no shopping. Gente do céu, toda hora eu tinha que pegar a cara do meu filho e virar para o outro lado. Assim, não olha para lá, não olha para cá, não olha para lá. Coisa mais normal do mundo, 2 homens mais barbados que eu subindo agarrado, assim, escada rolante no shopping. Gente, tem que ir embora desse lugar. Babilônia baixou aqui. Como acreditar que essas coisas vão melhorar? Você viu? Eu até escrevi um artigo sobre isso hoje. Antes tinha apenas uma lutadora transgênero, né, que era a Fallon Fox.
Daí ontem ou anteontem teve outra luta, eu esqueci o nome da moça. Você lembra lá, Elias, o nome dela? Esqueci o nome da mulher. Da mulher não, é do homem, né? Transgênero lá. O cara pegou, agora disse assim, eu sou mulher. Ele arrumou um jeito de burlar a lei Maria da Penha. Eu escrevi, como assim? Você quer bater em mulher? Você sabe que você vai preso. Não pode, né? A não ser que você tire a barba, pinte o cabelo de rosa, diga que se sinta mulher e entre no octógono. Fez isso? Desce a mão. Vontade. E as mulheres não conseguem perceber que elas estão perdendo espaço. E eu fico pensando, como que essa mulher aceita lutar com o cara? E o cara arrebentou com ela, claro. Como você consegue ver um mundo melhorando diante disso tudo que nós estamos vendo? Essas coisas estão latentes diante dos nossos olhos. Então fica difícil acreditar que de fato as coisas vão melhorar. É mais fácil acreditar que elas piorem mesmo a cada dia. Lembra que havia uma profecia sobre a conversão dos gentios? Por que nós podemos acreditar que o milênio é esse tempo ao qual nós vivemos? Porque o diabo não pôde impedir os gentios de se converter. Porque nós vemos a cada dia mais ímpios perdidos que não eram povo de Deus, se tornando povo de Deus. Como eu disse, é por isso que eu e você estamos aqui. É inegável a influência cristã sobre todo mundo. Estude sobre a história americana, você vai ver o que moldou aquele país foi justamente a fé cristã protestante reformada, calvinista. Não era qualquer uma não, eram os calvinistas, que saíram da Inglaterra, perseguidos lá, querendo liberdade de culto, e então eles vão rumo ao novo mundo, e ali começam a nação mais próspera da história. E qual é a base da Constituição americana? A Escritura. Tanto é que dos primeiros parágrafos ali diz que todos são iguais diante do Criador. E o Criador ali com C maiúsculo, se referindo a Deus. Dizendo que nós, este povo, cremos na divina providência. Se referindo a Deus também. Será que é por isso que eles são um povo próspero? E nós não? Quem que veio aqui evangelizar a gente? Os portugueses. É por isso que nós somos quebrados. Por isso. Como quase tudo na Escritura é simbólico, já estou encerrando. Eu e você também precisamos olhar para alguns textos, exceto aqueles que dizem, não, isso é literal. Daí fica fácil. Mas Apocalipse, a maior parte é simbólico. Repare, Apocalipse vai dizer que, Apocalipse 3, que fala sobre os 7 espíritos de Deus. Daí, como que você imagina um negócio desse? Até a própria besta mesmo, né? Um monstro de 10 cabeças. Você imagina um Godzilla desse andando para a rua aí, que todo mundo vai acreditar que é a besta. Se é um Godzilla desse andando para a rua, não tem como. Então é claro que é no sentido simbólico. Vai dizer que, Apocalipse, que Deus tinha 7 espíritos. Ali, a interpretação que muitos dão é a seguinte, 7 é um número que tem a ver com algo completo, né? Os 7 dias da semana, ao qual nós temos, e tem a ver também com a completude com Deus. Diz que Jesus ele tem 7 olhos e 7 chifres. Você consegue imaginar um bicho estranho desse? Não dá, né? Quase que um Transformers estranho. Mas 7 olhos dá a intenção de que aquele que vê tudo, tudo que nós fazemos, até as escondidas, não fogem aos olhos do Senhor. Esse é o sentido de 7 olhos. 7 chifres ali, o chifre era um símbolo de poder. Ou seja, aquele que vê tudo, que nada foge dos seus olhos, e aquele que tem todo o poder. Em Apocalipse 14 vai falar que por conta da morte dos ímpios, eles morreram e o sangue deles escorreu por 296 quilômetros, a mais ou menos 1,5 metro de altura. Não quero dizer que você iríamos medir essa questão, mas para mostrar aqueles que não se arrependerem de seus pecados, o que vai acontecer é uma carnificina, como eu disse nas últimas quartas. Serão moradas de chacais, aquele bicho que é o nosso urubu, que vai vir comer o resto da carne desse povo, que vai estar apodrecendo. Este é o sentido do texto. E também 144 mil é outro símbolo que nós vemos. E tem algumas pessoas que acreditam que os 144 mil salvos são literais. Os testemunhos de Jeová acreditam nisso, sabia? 144 mil, é só 144 mil que vai ser salvo. Daí ele bate na minha porta lá uma vez, eu falei para a moça. Eu abri. E eu perguntei, né? Você acredita lá nos 144 mil, que é literal? Sim. Então você vai para o inferno, né? Porque só sua seita tem mais de 1 milhão, você acha que você também. E por que você está evangelizando eu aqui? Vai para o inferno? Sabendo que ela põe a cara, tadinho, né? Eu vou marcar isso aqui para falar para o meu. Esqueci como que eles chamam o superior lá, né?
supervisor, não sei como que é. Ancião, isso aí mesmo, ancião. Foi evangelizar o Gustavo pelo jeito lá já também. Ancião, exato. Eu estou falando para ela, por que você está evangelizando? O céu já fechou, você está perdendo tempo aqui, minha filha. Você ir embora. 12 mil de cada tribo. E eu já expliquei sobre isso, né? Os 144 mil é no sentido da totalidade do povo de Deus. Então, há muitas coisas que de fato são apenas uma metáfora, uma parábola para entendermos algo maior. Mas o mais importante de tudo, meus irmãos, é que, independente da posição escatológica que você tenha, não tem problema. Pós, pré-milenista, amilenista, dispensacionalista, progressista, progressivo, né, melhor dizendo, não tem problema. O mais importante é que eu e você jamais esqueçamos que Jesus veio. Isso é um fato histórico. Isso é um fato histórico. Ainda que muitos ímpios dizem que ele não foi Deus. Não tem como negar que Jesus não veio. Se você duvida, leia Flávio José, historiador judeu, que está esperando o Messias vir até hoje. Ele dá testemunho de Jesus Cristo. Deste homem ao qual nós dizemos. Aquele homem que mudou o tempo. É antes dele e depois dele. Os cientistas, as pessoas que estudam a questão da arqueologia, ainda que sejam ímpias, não tem como dizer que não existiu este homem. Não tem como dizer. Então eu e você podemos ter a certeza que ele veio. Ele morreu por os nossos pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele subiu aos céus. Ele está à destra de Deus. E este que está preparando o lugar, um dia voltará. Um dia voltará para resgatar a sua igreja, que somos nós. Um dia ele voltará para enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Aí sim toda a justiça vai se cumprir. Enquanto nós vivemos aqui, neste tabernáculo, ou neste corpo mortal, nós sofreremos, ficaremos doentes, morreremos. Mas a Escritura diz que esse Cristo um dia ele vai voltar. Vai enxugar do meu e do seu olho toda lágrima, vai recompensar cada um de seus filhos, ainda que você não seja recompensado aqui por aquilo que você faz. O ideal é você nem esperar. Não espere recompensa. As nossas frustrações acontecem porque nós esperamos demais que os outros nos reconheçam. Que a recompensa venha da parte de alguém. Daí está lá a esposa, vai, a sobrancelha bonita, né? Parece patati patatá às vezes, né? Tão grande que fica. Faz a sobrancelha bonita, pinta lá o cabelo. E chega do salão, o marido dela olha, oh, tudo bem? Criatura, você não viu que ela mudou? Daí você fica lá frustrado. Me viu, mudei, gastei R$300. É que você esperava a recompensa dele. Nós não devemos ficar esperando a recompensa dos homens aqui. Mas a certeza é que tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor vai ser recompensado, vai ser lembrado. É por isso que, olha, eu não ligo. Se quando acaba a pregação, alguém vem dar um tapinha nas minhas costas dizendo, boa pregação, hein? Eu não me importo. Eu me esforço para ser o mais fiel possível. Eu não me importo se eu ajudo alguém e aquela pessoa não retribui, às vezes sai da igreja falando mal. Diversas vezes. Eu não me importo. Eu me importo em fazer aquilo que é correto, porque eu sei que um dia a recompensa da parte do meu Senhor virá. E é assim que eu e você devemos andar neste mundo. Somos peregrinos, né, com os pés aqui e olhando sempre para o céu, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. E é de lá que vai vir o nosso Rei, ao qual um dia nós também reinaremos com Ele. Amém, meus irmãos?